Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre transistores bipolares. Os transistores bipolares, eles possuem alguns invólucros que diferenciam entre eles de funcionalidade e também de capacidade de uso de corrente. Nos pequenos, são logicamente os que têm menor capacidade de corrente e nos tamanhos maiores, de invólucros maiores, maior capacidade de corrente. Neste caso, este é um dos menores transistores que tem, tá bom? E ele é do modelo TO092, é o número do invólucro dele. Passando um nível, nós temos esse outro transistor, que ele é metálico. Normalmente os transistores metálicos eles são feitos para gerar sinais de frequência, tá bom? Porque garante a estabilidade de funcionamento deles. Mas normalmente é trabalho com sinal único exclusivamente. Logo mais, nós temos mais dois tipos de transistores com invólucros diferentes. E estes invólucros, apesar de serem diferentes, a capacidade de corrente entre eles giram em um torno muito próximo um do outro. Tá? Então são modelos diferentes, mas com o mesmo nível de corrente e potência de trabalho. Em seguida temos mais dois tipos, né, de invólucros diferentes, né? E os dois são relativamente de alta potência, sendo que o metálico, ele com certeza ele é melhor porque ele tem uma facilidade de dissipar calor. Então, o fato de ser todo metálico já indica que ele é de potência, tá bom? Ele vai circular uma corrente muito alta sobre ele e ele vai dissipar bastante calor. O desenho elétrico desses componentes segue este desenho. Nós temos o transistor NPN e temos o transistor PNP. Tanto um como o outro com três terminais, conforme tem o desenho real deles, né? São três terminais, sendo que eles têm a base, o coletor e o emissor. Isso para o NPN e para o PNP também. Base, coletor e emissor, né? Qual é a diferença básica entre os dois? Teoricamente, pelo esquema elétrico, a gente vê que este tem uma setinha saindo no emissor e este outro, que é o PNP, tem uma setinha entrando no componente pelo emissor. Tá? Na prática, de forma bem simples, a diferença de funcionamento entre um e outro é somente a polaridade da fonte de alimentação ao qual a gente está trabalhando. Enquanto o emissor do transistor NPN, nós temos que ligar ele no negativo da fonte, o emissor do PNP nós temos que ligar no positivo da fonte. Então, basicamente é isso, ele é invertido a polaridade da tensão. O funcionamento é praticamente idêntico. Inclusive, para cada modelo de transistor, nós sempre temos a versão NPN e a versão PNP com as mesmas características, são idênticos. Só para você ter a possibilidade de você conseguir trabalhar com a tensão da fonte inverso. E aí a escolha vai vir de acordo com a necessidade. Estes transistores, eles funcionam, se a gente fizer uma analogia com a hidráulica, eles se assemelham a um registro, aonde no registro, quando você aciona, né, a borboleta lá, o comando do registro, quanto mais você abrir o registro, mais água vai passar pelo cano. Quanto mais você fecha o registro, mais fecha esse cano. Então, o registro onde nós acionamos manualmente, o transistor seria como se fosse o acionamento dele, só que a gente vai injetar corrente para que ele execute a passagem de corrente pelo cano, né? O controle do registro a gente considera no transistor como a base do transistor. E o cano que está subindo e seguindo de cima para baixo, né? Em cima seria o coletor, embaixo o emissor. Então, quando eu abro o registro, ou seja, eu injeto corrente na base, eu forço com que exista fluxo de corrente entre o coletor e o emissor.
né, numa analogia ao nosso registro, tá bom? E aí, o formato de ligação, né, deste transistor segue esse desenho. No caso, este transistor ele conforme está a setinha indicando aqui no emissor, ele é um NPN, né? E como foi dito, o emissor ele tem que ser ligado no negativo, tá? Então, o transistor está ligado aqui. Como que funciona? O transistor ele funciona sendo que eu tenho que jogar uma corrente de base, injetar uma corrente de base nele, para que sofra uma transferência de corrente, exista aqui uma circulação de corrente no coletor, do coletor para o emissor. Então, ele se comporta como dois componentes. Eu tenho dividido a base do coletor e emissor. Quando na base eu injeto uma corrente, aparece uma corrente entre coletor e emissor, tá bom? E essa corrente injetada, obrigatoriamente, a gente tem que ter uma fonte de alimentação. Então, se eu olhar a base, eu vou ter um circuito fechado entre base, emissor, terra, terra vem para a bateria, bateria, base, e ele vai circular uma corrente neste sentido aqui, ó, certo? E para o lado do coletor emissor também. Eu tenho os negativos, o emissor ligado com a fonte passa pelo resistor, que passa pelo coletor, que vai transferir para o emissor, e eu vou ter uma circulação de corrente neste sentido. Então, o transistor, ao acionar corrente na base, aparece entre coletor e emissor uma corrente. Então, né, fazendo uma analogia, quando eu injeto uma corrente, né, uma pressão aqui no registro d'água, eu estou injetando uma corrente na base. E quando eu fizer isso, no registro, quando eu abrir ele, circula água. E no transistor, quando eu injetar a corrente de base, circula a corrente entre coletor e emissor. Tá? Então, pela analogia, é algo deste tipo. Só que enquanto no registro, que é água e é um processo mecânico, no transistor o que circula não é água, é a corrente de elétrons. E quem controla ele não é a nossa mão, e sim a injeção de corrente na base. Aí nós temos então o desenho de como interligar eles, né? Em cima, né, primeiramente, eu tenho aqui os dois símbolos do NPN e o PNP. Né? Então esse é o símbolo elétrico deste componente. Toda vez que vocês verem um desses dois, vocês sabem que estão trabalhando com transistores bipolares. Certo? Aqui é digamos que o esquema elétrico mostrando como que é a interligação externa dele com as fontes, né, de alimentação e as resistências de polarização. E aqui internamente como é montado o transistor, que vai ser visto um pouquinho mais para frente aí. E ao lado nós temos então o desenho, o símbolo elétrico dele, já com as mesmas fontes, né? Ó, olhando aqui a fonte resistor, e é assim que nós interligamos. Né? E mostrando em seguida, a gente vê como seria uma ligação real de um componente. Né? Então aqui eu tenho uma fonte, né? Uma bateria de 15 volts na base, eu tenho uma bateria de 15 volts na base, no coletor eu tenho um resistor aí de 3K e um resistor X na base, e no caso é onde a gente vai realizar então o cálculo para saber quanto que é o valor. Como que a gente faz isso, né? A gente vai ver logo em frente aí, logo em seguida. Tá certo? Bom, então, voltando à construção do transistor, né? Que é esse desenho. Nós temos as baterias, né? Que vão alimentar tanto a base quanto o coletor, né? E nós temos internamente a ligação dele. Como que ele funciona? Da base, do pino da base aqui, para o emissor, para o pino do emissor, ele tem internamente como se fosse uma fonte de tensão. Ou seja, quando nós alimentamos a base, aparece uma tensão entre base e emissor aqui automática, digamos assim. Para que o transistor funcione, aqui vai constantemente ter uma tensão, uma diferença de potencial. Para o caso do NPN,
No emissor vai ser o 0 volts e na base vai ser o positivo e pode ter dois tipos de tensões. Quais são esses dois tipos de tensões? Se for um transistor feito com um cristal de germânio, a tensão que eu vou ter entre base e emissor é de 0,3 ou 0,4 volts. Se eu tiver um transistor que ele for produzido de silício, a tensão que vai ter entre base e emissor é entre 0,6 e 0,7 volts, certo? Então, isso é padronizado para qualquer modelo de transistor, desde que seja feito com o cristal de germânio ou cristal de silício, certo? Como que nós sabemos se ele é germânio ou silício? Através do modelo, né? Nós temos que seguir os datasheets, onde tem todas as informações do componente, e lá ele diz de qual material ele é construído. Então, dependendo do modelo, podemos ter de germânio, podemos ter de silício, apesar que os transistores de germânio, há muitos anos, eles não são utilizados, pelo menos não com frequência, certo? Bom, então, quando eu injeto, né, uma corrente de base, aparece então uma tensão entre base e emissor, e no caso, vamos aí dizer que é silício. Na hora que nós injetamos uma corrente de base, aparece então entre base e emissor uma tensão de 0,7 volts. Quando eu faço isso, eu provoco dentro dele uma circulação de corrente entre coletor e emissor. Então, esse símbolo aqui significa um gerador de corrente. Então, ele vai forçar a ter uma corrente aqui. Essa corrente ela vai ser limitada pelo resistor que eu estou de polarização, e essa corrente só vai existir caso eu ponha uma fonte de alimentação, né, injetar uma corrente no coletor, senão nunca vai ter uma corrente de circulação, certo? Então, quando eu faço isso, eu injetei uma corrente de base, vai me aparecer então uma corrente de coletor, tudo bem? Então, essa é a construção dele interna, e ao lado direito, ao lado esquerdo, né, eu tenho então o desenho elétrico do meu componente com a interligação e com o processo que vai ser igualzinho que foi dito agora, tá bom? Então, entre os transistores, né, o que eu posso fazer com ele, né? Então, eu tenho aqui meu primeiro desenho que simboliza um transistor, né, no formato que a gente estava vendo. E aqui eu tenho um resistor de base para limitar a minha corrente de base. Eu tenho uma fonte de alimentação para forçar uma circulação de corrente aqui. Eu tenho um LED que vai acender, um resistor para limitar a corrente desse LED e uma outra fonte de alimentação para alimentar esse LED. Como é o funcionamento? Se eu não pôr a fonte aqui na minha base, não vai circular corrente na base. Se ele não vai circular corrente na base, esse transistor vai estar desligado. É como se tivesse o registro totalmente fechado. Não passa água. Não passa água, não passa corrente. Então o LED aqui ele vai ficar sempre apagado. Tá? Então, aqui é o meu registro. Estou com ele fechado. Então aqui não circula nada. Não circula corrente alguma. Na hora que eu injetar uma tensão aqui, que seria a referência para abrir o registro, vai circular a corrente aqui, vai circular água. Então, na hora que circula a corrente aqui, o meu LED acende. Só que, do formato que está o desenho aqui, a minha fonte tem valor fixo, né? Que no caso aqui está com 11,5 volts, certo? Então, nesse desenho, né? Desculpa, está com 5 volts na base, né? Então, nesse desenho, o que acontece? Ou eu tenho a alimentação, ou eu não tenho alimentação na base, né? Eu só tenho ou um ou outro. Não tenho meio termo. O que significa o meio termo? Eu não tenho como controlar o nível de tensão que está na entrada. Ou eu tenho a tensão aparecendo, ou não tenho a tensão aparecendo. E se eu pusesse aqui uma fonte de alimentação ajustável, onde ajustasse de 0 até 5 volts manualmente e devagar? Conforme eu faço isso,
e a corrente de base ela começa a aumentar porque eu estou injetando mais tensão, mais corrente está circulando, mais corrente vai passar entre o coletor e emissor. Então, o que acontece? Se eu alterar a corrente de base, eu altero também a corrente de coletor. E com isso, no caso desse LED, ele vai mudar o brilho dele. Tá? Então, conforme a alteração de corrente de base, vai ter uma alteração na corrente de coletor e o LED vai alterar o seu brilho. Está bem? Para isso, né, a gente faz a montagem. Só que normalmente num circuito eletrônico nós não utilizamos várias fontes de alimentação. Aqui eu tenho uma bateria, aqui tem uma bateria. Né? E aqui no caso eles estão mostrando como duas baterias de 5 volts. Né? E teoricamente são duas baterias iguais. Então será que eu não poderia ligar o circuito com uma única bateria? Principalmente pelo fato que as duas têm a mesma tensão? Sim. Então aqui do lado eu mostro como faz. Né? Percebam que no desenho anterior eu tenho o negativo de uma bateria ligado no negativo de outra. Ou seja, o negativo é comum às duas fontes. Então, no caso, vocês percebam também que entre os negativos eu tenho terra. Então, eu posso considerar que os 0 volts das minhas baterias, ambos estão ligados no terra. Certo? E o positivo, né? Os 5 volts vai passar por um resistor que vai para a base e o outro vai sair dos 5 volts que vai passar por um resistor que também vai lá para o coletor através do LED. Né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo neste outro. Eu tenho, então, o meu terra que tem os 0 volts da bateria. Eu vou ter um ponto aqui que é o outro lado da minha bateria, que é os 5 volts. Eu estou pegando uma bateria só. E aí, o que eu faço? Dos 5 volts, eu pego um resistor para ir para a base, que é no caso aqui, ó. Dos 5 volts, eu pego um resistor que vai para a base. E dos 5 volts eu pego outro resistor que passa pelo LED que vai para o coletor, que está aqui, ó, que aqui vai para o resistor, vai para o LED que vai para o transistor. Então, este segundo é apenas uma representação gráfica do primeiro, só que demonstrando que eu estou utilizando apenas uma fonte de alimentação, eu não preciso de duas, tá bom? E além disso, né? Um terceiro desenho que eu gostaria de mostrar, que é muito próximo, mas um pouquinho diferente, é o transistor que eu estou usando no NPN. Eu tenho um resistor de base, onde aqui eu vou injetar uma tensão na base para controlar esse transistor. Né? E quando eu controlar, de vez eu pôr um LED, que é para acender, eu posso pôr uma bobina de relé. Eu posso pôr um relé aqui. Né? Com um diodo reverso para evitar que tenham picos de corrente no transistor, né? Porque a bobina é um componente indutivo, ele gera faísca quando a gente desliga, né? Então, para garantir que o transistor funcione, eu tenho que pôr um diodo invertido. E aí, assim, eu posso estar trabalhando com uma tensão no transistor, digamos que de 5 volts corrente contínua. Eu posso estar alimentando meu transistor com pilhas, certo? E toda vez que eu acionar o transistor com pilha e essa bobina de relé aciona, eu posso usar a chave do meu relé aqui para acionar uma carga, corrente alternada. Eu posso ligar uma lâmpada, eu posso ligar um circuito de alta potência através dos contatos do meu relé, usando um circuitinho muito simples e pequeno alimentado por pilha. Né? Então, é uma outra forma que a gente pode trabalhar com um transistor. Neste caso aqui, esse transistor não precisa de muita potência, ele é um dos menos potentes, que passa menos corrente por ele, em relação a todos os níveis que a gente tem de transistor, só que ele consegue sim controlar uma carga de alta potência usando a chave então do relé, tá bom? E aí também, com os transistores, a gente pode fazer o que é o conteúdo da nossa aula, né, desta semana, que é uma fonte, né, que é exatamente um regulador de tensão, que a gente chama de regulador de tensão série, tá bom? No regulador de tensão série, a gente tem um transistor, né? Nós temos um transistor e temos então um diodo Zener que vai fazer a minha estabilização de tensão. Se for analisado esse circuito,
eu tenho aqui um resistor de 470 ohms, que no caso seria o RS. Eu tenho o diodo Zener. O transistor que vai trabalhar para nós como o circuito amplificador de corrente, né? E todo o circuito que tem a partir desse resistor de 10 ohms, aqui 10 R's para trás, é uma fonte de tensão não regulada. E depois do emissor do transistor eu tenho então uma fonte de alimentação regulada. E este capacitor eletrolítico ele está aqui só para manter a tensão fixada no valor que foi estabilizado. Certo? Então, o funcionamento dele é dessa forma, né? Que vai ser então aí visto o cálculo para os reguladores de tensão do tipo série, tá bom? E também, né, nós temos aqui como exemplo um outro circuito, isso daqui é um amplificador de áudio. Aqui eu injeto um microfone, né, que tem uma corrente muito baixinha de sinal e passa pelos transistores que eles vão amplificar e vai sair então o sinal aqui amplificado com um nível mais alto de corrente, tá bom? Como característica, os transistores, né, a função deles é justamente amplificar corrente. De que forma? Ele funciona pegando, né, recebendo da base uma corrente X e ele vai amplificar, ele vai criar no coletor uma corrente Y X vezes maior, tá? Essa X vezes maior é o coeficiente de amplificação do transistor, chamado beta. E esse beta a gente vai ver na próxima aula. Até mais, pessoal!